quero repetir algo que já falei aqui em João 14. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Se tem uma coisa que eu gostaria que você levasse na escola, que todos nós aprendêssemos nessa escola, é a chamada vida no Espírito. Quando eu falei de discipulado, na verdade eu estou falando disso, a vida no Espírito, porque a vida que Jesus exemplificou é a vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Eu falei, eu quero repetir algo, porque há um princípio que para mim se tornou, quando eu vi esse princípio e captei a verdade disso, se tornou algo para mim que eu preciso dizer mudou completamente a minha vida pessoal e a minha vida ministerial. Tá? Quando eu digo mudou completamente, não que não tivesse nenhuma consciência do Espírito Santo, mas era a diferença entre saber que Ele estava comigo e depender dEle. Tá? Nessa palavra, quando Jesus diz, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Primeiro, essa palavra Consolador é uma definição, é uma palavra muito interessante, é parakletos. Aquele que é chamado para o lado. Tá? Para significa, no grego, para o lado, né? O lado. Kletos é a palavra chamado. Por exemplo, eclesia é a palavra para igreja. Eclesia. Ek é a preposição que significa para fora. Então, a igreja é chamada para fora. A igreja são aqueles que são chamados para sair do mundo. Tá? Para se separarem. Então, parakletos é chamado para o lado. E a ideia é de auxiliar com alguma coisa. Por isso, é traduzido aqui como conselheiro, consolador, ajudador, e lá em 1 João 2, como advogado. Porque você precisa na hora de uma enfermidade, alguém chamado para o lado que sabe da saúde, então você precisa de médico. Quando é uma questão legal e você precisa de defesa, você precisa de um advogado, e ele é chamado para o seu lado. Quando você não sabe o que fazer, você precisa de um conselheiro, esse vem te dar conselhos. Quando você não consegue fazer algo, precisa de mais força, você precisa de um ajudador. Tá? Então, tudo isso, todos esses conceitos encaixam nessa ideia de parakletos. Tá? 1 João 2. Então,
Mas quando Jesus fala outro consolador, esse conceito para mim é fantástico. Porque no grego tem como você usar uma palavra que são duas palavras que significam outro. Tá? E eu vou exemplificar aqui. Nós temos banquinhos. Os 3 banquinhos não são iguais, mas 2 são iguais. Tá? No grego, tem como você falar outro consolador e outro consolador, como ponto de referência, esse consolador. Tá? Ou seja, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro consolador. Tem uma palavra para outro que significa semelhante, mas não é igual. Serve o mesmo propósito, mas não é igual. Mas tem uma palavra que significa outro que é igualzinho. E nesse texto é usado essa palavra, não essa palavra. A implicação disso é que significa que Jesus está assumindo, assim como eu tenho sido consolador, advogado, paracletos, para vocês esse tempo todo, e Jesus está falando em João 14, ele está falando no final, ele está falando na última semana, tá? Os últimos dias que ele está com os discípulos. Então, como eu tenho sido há 3 anos e meio com vocês, tá? Tudo que você experimentou comigo, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo, e Ele vai agora te ajudar. Ele vai te aconselhar. Ele vai te consolar. Ele vai advogar a sua causa. E se a gente parar para pensar a dimensão daquilo que Jesus está falando, tá? Ele está dizendo, como o Espírito Santo tem me ajudado, ele vai ajudar você. Eu não sei até que ponto, porque para mim eu tive que pegar isso e começar a meditar. Como era a vida dos discípulos com Jesus? Como que você imagina era a vida dos discípulos junto a Jesus? Lembra que nós estamos tratando de discipulado, né? Então eu quero saber quero pensar, imaginar, especular até. Como que começou isso? Como foi o primeiro discipulado? Porque o primeiro discipulado foi o Espírito Santo com Jesus, aí Jesus com os discípulos. Sabe o que é? Eu estou esforçando vocês a pensarem em algo. Literalmente, você podia ter feito agora dentro de você algo. Espírito Santo, como é que era isso? E o Espírito Santo iria começar a dar ideias. Como é que era isso? Essa é a diferença que eu estou falando. De saber que Ele está e depender dEle. Saber que Ele está, não, Ele está conosco. Ele não quer que eu peque. Ele, não. Essa parte aí é muito pouco.
Se a gente parar para pensar, ele é a presença que a gente tanto fala. Espírito Santo, quero entender isso. Como é que foi o negócio Jesus com os discípulos, então? E se você não fez essa oração, por favor, faça e vamos especular. Porque pensar sobre isso e imaginar como foi isso pode determinar, foi determinante na minha vida. Pode determinar como que você vai viver a vida no Espírito. Eu jogo golfe. É um buraco que está a 400 metros de você, desse tamanho. Você está com uma bolinha desse tamanho, um taco de 2 metros, e você tem que acertar essa bolinha naquele buraquinho. Se você nunca olhar o buraquinho, não imaginar como chegar lá, você não chega nunca. É isso que eu estou fazendo aqui. A gente está sondando. Como é que é? O Espírito Santo, como é que era isso? Como é que era esse discipulado? Porque se ele é para ser conosco o que Jesus era com os discípulos, a gente precisa imaginar como que era Jesus com os discípulos. É justamente esse ponto aqui. Assim como era Jesus com os discípulos. Tá, eles estão vivendo no dia a dia. Eles estão vendo e sentindo como ele tratou cada um que veio. Ele está vendo no dia a dia como ele trata com... porque eles não eram todos do mesmo local, da mesma região. Então eles estão vendo como ele trata com paulista, com gaúcho, com catarinense, com carioca, com o pessoal do interior, baiano, tá? E está vendo como Jesus trata com pessoas de todas as regiões. E eu pergunto para você, você não acha que eu estou ciente disso? É evidente que eu estou ciente disso em relação ao meu trato com vocês. Agora, isso começa onde? Isso começa com o Espírito Santo. Quando Paulo fala aos Coríntios que nós não devemos conhecer um ao outro segundo a carne, tá? De uma forma muito simples, isso significa, Espírito Santo, o que o Senhor acha da Alessandra? Eu quero saber. Com certeza eles ficavam chocados. Um dos maiores exemplos disso é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Tá? Quando eles souberam que ele teve junto com essa mulher ao meio-dia, lá no poço, em Samaria, Jesus, o que é isso? Ele não tinha nenhum repúdio de pessoas pecadoras. E essa mulher, a história, primeiro, é samaritana. E os judeus tinham uma rixa com essa galera muito antiga. Tá? Porque era o povo de sangue misto. Era o povo que se levantou. Samaria era a capital rival. Levantou-se o culto a Baal. Jesus fala sobre adoração, porque Samaria era a capital espiritual das tribos do norte. Tá? Das 10 tribos. E eles levantaram essa cidade justamente para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Então a rivalidade com Samaria era muito grande. Muito grande. E muito, no conceito do povo de Israel na época, era escória.
os que estavam querendo desviar a nação. Ainda mais, meio-dia, quem busca num poço? Quem busca água ao meio-dia? Sol escaldante. São pessoas que não querem ser vistas. E essa mulher, como pecadora, tá? Ela não está querendo estar no meio de uma multidão. Ela está se escondendo. Lembra que essa mulher é que teve 5 maridos, e o homem com quem ela vivia não era o marido. Mas Jesus tinha uma missão ali. E ele não via essa mulher segundo a carne. Ele não via Nicodemos segundo a carne. Ele não via Pedro segundo a carne. Ele não via ninguém segundo a carne. Era importante para ele conhecer pelo Espírito, ou seja, Pai, o que o Senhor pensa dessa pessoa? O que o Senhor está querendo com essa pessoa? Eu tenho certeza que os discípulos do lado dele levaram muita bordoada sem sequer uma palavra da boca de Jesus. Simplesmente pelo comportamento dele, as suas atitudes ficavam denunciadas. Seus preconceitos denunciados. Agora, como que ele chegou a isso? O Espírito Santo nele. Tá? E se nós entendemos o discipulado de Jesus, eu creio que nós precisamos chegar a... Não é um exemplo de regras e comportamentos. Jesus nos dá o exemplo de vida de uma pessoa guiada, orientada, imersa, batizada, todas as palavras que a gente possa pensar que tem a ver com a vida no Espírito. O Espírito Santo dava para ele os padrões. O Espírito Santo dava para ele não os padrões do mundo, os padrões do reino. E por isso era chocante o que ele ensinava. Quando ele chega a falar, pessoalmente eu penso também em Jesus extrovertido, mas não banal, em momento algum. Tem coisas sagradas, tem coisas sérias. Então, muita alegria, disso não tenho dúvida. Muita alegria. Mas também, se começa a desviar para a direita ou para a esquerda, ele não precisa falar nada. Eu sinto que Jesus só fazia assim, ó. Só olhava e... Opa! Tá. Porque havia nele, tá? A presença do Espírito Santo. A gente fala, por exemplo, havia nele o Espírito Santo. Tá? Eu quero sondar com vocês várias áreas. Várias coisas dessa questão de vida no Espírito. Tá? Nós podemos chamar isso vida no Espírito. Nós podemos chamar isso batizado com o Espírito Santo. Opa.
batizado. Eu fiquei pensando nessa questão que a gente fala. Que conceito que você tem de batizado com o Espírito Santo? João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Eu batizo com água, mas venham após mim, cujos sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu fico pensando, primeiro, por que João não podia fazer isso? Na verdade é muito simples. Ele não tinha essa dimensão no Espírito Santo que Jesus tinha. Só pode batizar quem é batizado. Aí quando eu paro para pensar, Jesus ministra isso porque ele é batizado com o Espírito Santo. Jesus ministra batismo com fogo porque ele é batizado com fogo. Aí eu começo a olhar para a vida de Jesus numa ótica diferente. E aí eu estou procurando o exemplo para a minha vida de uma forma muito prática, muito simples, para viver, não vou dizer no cotidiano, eu vou dizer a todo momento. A todo momento. E eu vou mais. Eu acho que a gente não tem compreendido ainda o que é batizado com o Espírito Santo. E é por isso que eu quero sondar mais com vocês essa semana e semana que vem. Tá? Porque essa é a essência do discipulado. Se o princípio de discípulo, tá? De discipulado, o valor, o princípio de qualquer discipulado é ser como seu mestre. Fazer o que ele faz, falar o que ele fala. Não porque você decorou, e sim porque você assimila. Tá? Por isso, nas artes marciais, sempre passam juntos filosofias. Porque não é uma questão simplesmente de aprender a fazer um movimento ou dar um golpe. Há uma filosofia por trás. Tá? Você nunca vai ver isso desvinculado de uma filosofia de vida. Você pega a capoeira. Tá? Eles estão ensinando junto filosofia de vida. Tá? Então, o discipulado de Jesus, se nós vamos passar isso no contexto hoje de células, legal. Mas a gente tem que saber a essência do discipulado. Porque se a essência é apenas fazer reuniões, onde multiplicamos reuniões, e líderes que vão fazer reuniões, aí perdemos a essência do discipulado de Jesus. A partir do momento em que nós começamos a passar para as pessoas, não, você precisa parar de pecar nisso aí, e você tem que ser assim. Há um grande problema. Porque Jesus não passou isso. Ele disse, o mesmo Espírito que habita em mim, habita entre vós e estará em vós. Grande mudança. Imagina como foi então para os discípulos a diferença de 3 anos e meio, tá? Estando com o Espírito Santo, e quando veio Pentecostes, o Espírito Santo neles.
Bom, a diferença é vista no fruto. Tá? Pedro pregou, levantou e pregou com muita veemência, muita unção, muita coragem, destemido, e 3.000 pessoas se converteram. Só isso. Quando que 3.000 se converteu no ministério de Jesus? É significante quando o Espírito Santo passa de estar entre para estar em. E eles sabiam disso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava de pessoas. Eu não sei se vocês têm prestado atenção a essa oração minha, ultimamente. Faz 2 meses está dentro de mim. O Espírito Santo apossa-se de nós. Tá? Porque, como igreja, não estamos alcançando o ser como Jesus. Temos medos, temos dúvidas, temos feridas, temos receios, temos preconceitos, tá? Então, venha se apossar, vem sobre, tá? E a ideia do sobre, tá? É o Espírito do Senhor está sobre mim. A ideia que carrega junto é um propósito. Tá? Então, nesse momento que Deus tem isso para mim, vem o Espírito Santo sobre mim. A diferença é que no Antigo Testamento, é claro que o Espírito Santo não está em ainda. Ele não habitava nas pessoas. Ele se apossava de pessoas para certas coisas. Se apossou de Saul quando ele profetizou na rodinha, como o Ricardo falou ontem. Se apossou dos artífices para fazer as coisas do tabernáculo. Então, a ideia de se apossar é estar sobre, tá? Para um propósito. Esse é o sentido também de Isaías 61. Jesus, não que ele não esteja em, mas ele está reconhecendo como Messias, o Espírito Santo está sobre mim para. Aí já fala de propósito. Tá? Agora, em traz a ideia de constância, não é momentâneo. Em, o Espírito Santo em, é porque há uma constância, há algo que está sempre acontecendo. E essa é a grande diferença entre o conceito do espírito, de estar no Espírito, tá? Entre o velho e novo. A grande parada, e é isso que eu estou querendo passar isso para vocês. A grande parada da igreja é o Espírito Santo em nós. Porque em nós, então ele não precisa estar sobre nós. É uma constância, e isso tem a ver com tudo que a gente está falando de sermos como Jesus, uma geração como Jesus na Terra, uma geração que é conduzida pelo Espírito Santo como Ele, porque é como o Espírito Santo estava em Jesus, Ele está em nós. Somos receptáculos, somos tabernáculos do Espírito Santo. Essa é a parada da vida toda. Não importa o que eu vou fazer, não importa qual seja a chamada, a vocação sublime do Senhor na minha vida, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo dessa parada. Eu dependo desse relacionamento. O segredo da vida cristã é o Espírito Santo em nós. Enchei-vos
Não é uma vez. É constantemente. A outra coisa que faz pensar é aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana. E ela está dizendo que ela veio buscar água. E ele disse, se você soubesse com quem você estava falando, você pediria água, e eu te daria água para que você nunca mais tivesse sede. E ele fala, porque fluirão, o quê? Rios de água viva. Ele está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes quando se fala das águas, essas águas são relacionadas a ministério, a administração, a pessoa do Espírito Santo. Quando se fala em batismo, essa palavra batismo é associado justamente à questão de água. Muitos vão dizer, não, batizar significa imergir. Na verdade, nem sempre. Tá? Porque a palavra batizar, batismo de Moisés, alguém ficou imerso? Então, é uma identificação, é uma questão, é muito mais do que simplesmente imergir. Mas essa ideia precisa ser sondada porque tem a ver. Então, batizado no Espírito Santo significa imerso no Espírito Santo. Tá? Que é por isso que eu quis ler o Ezequiel 47. Que quando fala sobre uma água, um rio, que sai do céu, do trono, tá? E está falando, ele mostra que tem graus de profundidade. Você pode estar nessa água até o joelho, até os tornozelos, os joelhos, os lombos, mas essa água também tem lugar que é a nado. Nós podemos sentir as águas de Deus até os tornozelos. Mas nos tornozelos, qualquer água que passa, você tem pleno controle. A água não te controla. Até os joelhos, aí se a água for muito, a correnteza for muito forte, tá? Aí você tem que abrir as pernas e segurar. Mas geralmente consegue. Até os lombos, não, aí água que dá nos lombos, se for a correnteza muito forte, não dá para segurar. Te leva. Agora, a nado, você não tem nem chance. E a ideia é essa. Se é para sermos batizados no Espírito Santo, no sentido de imerso, imerso é aos tornozelos? Os joelhos, aos lombos? Obviamente não. Aonde não dá pé. E isso traz para nós uma dimensão de vida. E eu estou falando de viver o dia a dia. Tá? Onde temos uma expectativa de ouvir, de ver, de sentir, de ser ministrado pelo Espírito Santo, ser formado pelo Espírito Santo. Eu vejo que a palavra fala sobre Jesus e sobre João Batista. Os dois foram ensinados pelo Espírito Santo. A palavra diz que até o João Batista foi ao deserto, onde ele foi ensinado, tá, pelo Espírito Santo no deserto. O Espírito Santo foi o professor dele. Esse é o exemplo. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai,
Ele vai enviar o outro Consolador, e ele ensinará a toda a verdade. Mas se a gente não vislumbrar essa possibilidade, nem vamos tentar viver isso. Quando eu vi essa questão de conselheiro, eu levei isso a sério uma vez com Rebeca e Benjamin. Estavam numa época de vida, muita briguinha, tal. Aí eu peguei, chamei os dois, corrigi e tal, foram embora, brigaram de novo. Só que aí eu parei, literalmente, eu parei, falei, Deus, eu devo estar sendo pai como o Senhor é pai, então eu não sei o que fazer aqui, Espírito Santo, fala para mim, o que eu faço? Aí me vem uma ideia doida, tá? Tira o cinto, põe na mão deles, fala para eles assim, para eles baterem em você, porque você não foi um bom pai, e você não tem ensinado a eles o comportamento correto, o que é correto, o padrão correto. Tá? Alguns estão pensando aqui, eu queria essa chance. Tá? Mas como foi algo do Espírito Santo, tá? Não aconteceu, não levei surra. Quando eu fiz isso, a reação dos dois foi quebrantamento. Não, pai, não. Quebrantamento, porque eles perceberam. Bom, eu acho que foi quebrantamento porque eu obedeci o que o Espírito Santo falou. E ele fez. Ele podia ter falado para fazer outra coisa. E nisso, eu comecei a ver que o Espírito Santo estava querendo me dar ajuda até na questão de ser pai. Então, para ser marido. Então, para resolver as coisas do dia a dia. Os problemas. Volta e meia, gente, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu não sou. Volta e meia eu me pegando, fazendo da minha cartilha. Tá? Pegando o meu manual, pegando as minhas boas ideias. Mas as minhas boas ideias nem sempre vão produzir o fruto que Deus quer. O resultado que Deus quer.